Sou Lícia, sou psicóloga, educadora parental e estou aqui um pouquinho para falar com vocês, né, como se conectar com seus filhos para eles se desconectarem das telas. É um tema, digamos, polêmico, né? Eu acho que as telas, elas trazem essa... A gente está vivendo um período de pandemia que acaba fazendo com que as telas sejam um recurso muitas vezes necessário, né? A gente tem um mundo ideal e tem um mundo real, e aqui eu vou já começar, que eu vou tocar em alguns pontos, né? Que às vezes eu falo, mas eu faço assim, eu faço daquele jeito, mas eu fiz errado. Gente, não se preocupem, né? Aqui não é um lugar jamais de julgamento, mas um lugar muito mais de acolhimento, né? E sem julgar, sem culpa, né? Apesar disso ser inerente à maternidade, à paternidade, fico muito feliz de terem pais aqui, né? Isso é muito bacana. A culpa ela é inerente, mas vamos transformar a culpa em responsabilidade. E toda vez que a culpa apertar, da gente lembrar que o cérebro é plástico, né? O cérebro dos nossos filhos se desenvolve até os 23 anos, então a gente sempre tem uma oportunidade de fazer melhor e construir aquilo, né? Ressignificar e construir de uma forma diferente. Então, para começar falando um pouquinho aí do uso das telas, e sabendo, eu sei que tem gente aí de BH, eu estou no Espírito Santo também sem aula, BH está mais de um ano sem aula, né? Então falar de não usar telas é praticamente impossível, né, gente? Eu sei que algumas pessoas ainda hoje conseguem, e que exemplo, mas muitas delas, até por agora uma questão, né, de escola e tal, a gente precisa colocar na tela. Mas se a gente for, por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles dizem que as crianças até os 2 anos jamais devem ser expostas a telas, tá? Nem de forma passiva, uma tela de televisão, nada. Crianças de 2 a 5 anos, limitar no máximo 1 hora por dia, de 6 a 10 até 2 horas por dia, e até 18 anos, o máximo de 3 horas por dia. Gente, quem conseguir isso, eu bato palmas, eu acho que é super difícil, mas é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Quem quiser, gente, tem um manual, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Esse manual, Menos Telas, Mais Saúde. Podem me pedir, eu disponibilizo ele para vocês, senão é super fácil também achar esse manual na internet, né, que foi através de pesquisas que eles foram mostrando isso, né? Inclusive no manual cita várias pesquisas, entre elas, né, jamais deixar telas na hora das refeições, jamais tirar as telas sempre 1, 2 horas antes da criança dormir para melhorar o sono dela. E tem alguns dados um pouco cruéis, né? Quais são os dados cruéis? Foi feita uma pesquisa com adolescente, né? Na verdade, nem adolescente, gente, porque 9 anos ainda é criança, né? Vamos botar jovens, de 9 a 17 anos, e nos mostra que deles, 16% acessam conteúdos de cunho sexual, né? Que não deveriam estar vendo. Então, olha a gravidade que a gente tem, né, nesse livre acesso, muitas vezes, e 25% desses jovens, de 9 a 17 anos, não conseguem mais limitar o tempo deles na internet. Então, a gente já vê aí um risco que essas telas trazem para nós, né, enquanto pais. O manual também fala da gente jamais deixar a criança sozinha no quarto com porta fechada, né, uma webcam ligada, que essa parte das telas elas devem ser sempre utilizadas nos núcleos comuns da casa, para que as crianças a gente veja, né, nem que seja passando, perceba o que ela está fazendo, né, olhem sim aquilo que seus filhos fazem, né, durante isso. Tem um outro livro muito bacana, que é Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes, Fatores de Risco, Avaliação e Tratamento. Né? Esse livro fez uma pesquisa com 14 mil adolescentes, e ele mostrou que 89% deles, gente, olha esse número, 89% dos adolescentes já tinham algum sintoma físico ou emocional devido ao excesso de uso de telas. E o que seria esse sintoma físico ou emocional? Desde postura, olhos secos, né, para o excesso de tela, postura, às vezes a gente fica assim, né, com o telefone, problemas psicológicos, instabilidade, irritabilidade, cefaleias, diversos problemas que podem ser caracterizados, então, por esse uso de telas. Então, sempre é um olhar que a gente tem com muito cuidado, mas, mais uma vez, né, gente, sem polemizar, e aqui eu vou dar um outro lado do que pode ser feito.
Quem viu também agora, né, já tem um tempinho, mas o dilema das redes sociais no Netflix. E quando a gente vai para a área de neurociências, a gente vê que, apesar das telas, dos jogos, né, do computador, ele não ter nenhum psicoativo que faça, né, que gere processos cerebrais na gente, os processos cerebrais que acarreta essa estimulação são muito parecidos de psicoativos de droga. E quando a gente vê lá nas redes, o dilema das redes sociais, que fala quais são os únicos que são chamados de usuários, né? São simplesmente os usuários de rede social e os usuários de drogas. Então, mais um cuidado. E aí, o que a gente faz? Poxa, Alicia, você está falando isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a tela é uma necessidade. Meu filho fica 4 horas só com escola, né? Eu estou numa pandemia, eu não posso sair, é o momento de lazer dele. Então, o que eu posso fazer para que ele não fique tanto tempo na tela, para que não acabe com esse vício, né? Para que a gente não faça. E aí a gente entra. Até quando a gente percebe que essa estimulação é uma coisa natural, tá ok? E o quanto que a gente percebe que passou dos limites. E aí vocês vão me ver muito falar aqui sobre observe o seu filho, né? O segredo dessa relação, observe o seu filho. Quando a gente perceber que o nosso filho fica tempo demais nas telas, ou se eu falei assim, né, eu sou mãe da Antônio e da Alice, então você está aqui, Antônio, desliga o celular agora, desliga o tablet, desliga o computador, e aí ele descompensa de uma forma, né, que não é o usual dele, ou se ele vira e fala, mãe, posso usar agora? Não, agora você vai fazer tal coisa, e isso causa nele, né, uma irritabilidade, isso causa nele uma descompensação, isso causa nele um choro que não deveria acontecer ali. E aí eu faço mais um parênteses, pessoal. Estamos numa pandemia, estamos todos à flor da pele. Então, nessa observação, a gente também tem que ter cuidado do que é das telas que está causando isso e o que é desse nosso momento, porque muitas vezes nós não estamos bem e os nossos filhos são um espelho disso. Né? E às vezes a gente quer um controle emocional deles que muitas vezes nós não temos. A gente vira e fala assim, não grita! Por que você está gritando? E quando vê, a gente está gritando com eles. Então, poxa, a criança tem que ter esse controle emocional que a gente ainda não tem. Então, só esse cuidado. Então, quando eu falo nesse observar das telas, sempre assim, mas esse é um comportamento que ela já tinha adquirido, desse controle emocional, e agora ela está descontrolando. Eu percebi uma regressão, e claro, a regressão pode ser um pouco da pandemia, mas vamos aqui olhar com esse cuidado para as telas, né? Eu percebi essa regressão no meu filho. Ele não brinca mais, ele não consegue brincar, eu chamo ele para brincar, eu estou colocando algum brinquedo, ele prefere, às vezes esquece de comer, porque está o tempo todo, eu venho, vem comer. Não estou com fome, não quero comer. Que isso é super natural, né? Aí a gente começa a perceber que está indo para um lugar mais do vício, de uma dependência, e isso sim a gente precisa tratar. A gente não pode deixar as telas comprometerem o desenvolvimento dos nossos filhos. E aí que eu chamo para essa responsabilidade da parentalidade, né? Do nosso exercício de pais, tirar a culpa, mas nos colocar sempre como responsáveis. E por que causa essa dependência, né? Vocês vão me perguntar, poxa, Alicia, mas por que ele se tornou dependente? O que eu fiz? O que eu poderia ter feito? Gente, nós temos nossas dependências enquanto adultos, porque a gente vem de uma educação, né, de muita punição, de muito castigo, né, de não ter nossas necessidades atendidas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, não ter nossas emoções validadas. E aí vocês vão me falar, poxa, Alicia, mas como que eu valido? O que é que eu faço? Se eu vejo uma criança, às vezes, a gente está tão acostumado de falar assim, né? O bebê, a gente é educado com o bebê, e aí lembrem, tá, gente? Sem julgamentos, o cérebro é plástico, né? Eu também fiz isso, né? A gente tem que dar uma mamar de 3 em 3 horas para uma criança. Se ele tiver fome no meio do caminho, não, deixa chorar, que daqui a 3 horas ele come. O que eu estou ensinando para essa criança? Que ele não sabe quando tem fome, né? Ele passa a não saber quanto que ele está saciado. Então, aí a gente tem um adulto com obesidade ou um adulto que não sabe, com compulsão alimentar.
que a gente não educou, a gente não conseguiu mostrar aquela emoção, né, aquela questão dele inata, de fome e saciedade, porque a gente, né, enquanto adulto, mostrou para ele o que era fome, o que era saciedade, e a gente, infelizmente, fizeram isso com a gente faz o tempo todo. Né? Ai, não chora, não chora não é nada, não foi nada, não machucou não tá doendo. Né? Por que você está... Ah, não, meu filho, não fica chateado com isso não foi nada. Gente, se ele está chateado, valida essa emoção. Oh, eu entendo que você está chateado, eu vejo que você ficou triste, você quer conversar. É tão importante a gente validar isso, porque a gente não sentir nossas emoções validadas, a gente aprende a não sentir, né? A não saber, na verdade, não é não sentir, a gente sente, mas a gente não sabe o que a gente sente muitas vezes. E isso faz com que a gente vá para esses caminhos de dependência, de vícios, né, de coisas que a gente procura para que a gente possa se sentir ali completo, né, se sentir, poxa, aqui eu tenho essa satisfação. Então, isso é algo que a gente busca. Então, as telas, né, quando a gente busca essa conexão, que é o terceiro ponto que eu vou falar aqui com os nossos filhos, naturalmente, e aí eu estou falando naturalmente, quando a gente ainda não está num caso extremo de vício, de dependência, tá, gente? Esse caso, a gente já vai para um outro caminho, de procurar ajuda, sim, é necessário, e todos nós muitas vezes precisamos, mas, né, se a gente criar, de fato, uma conexão com os nossos filhos, a gente vai livrar eles não só de dependência das telas, né, mas no futuro um adolescente de fazer as escolhas certas de uma dependência, de não sair com companhias erradas, de não ir para um caminho de drogas, por exemplo, né, porque ele vai se conhecer e ele vai ter autoestima intacta, né, e a autoestima, ele saber que ele tem valor, independente se ele fez certo ou errado. A gente fala muito do amor incondicional que nós pais temos, né, com os nossos filhos, mas muitas vezes o que a gente demonstra para eles é um amor condicional. E aí vocês vão perguntar, poxa, mas eu amo meu filho incondicionalmente. Claro, gente, nós todos amamos. Eu não vou falar todos, porque a gente vê cada caso absurdo aí, infelizmente, na TV, né, que não cabe aqui, mas o amor nosso, a gente tem que mostrar assim, como que seria que a gente demonstra esse amor condicional? A hora que o nosso filho faz uma coisa errada, eu fico brava com ele, eu viro a cara, eu não quero conversar. E aí, não, eu tenho que educar, sim. Eu tenho que colocar limites, sim. E aí, se eu estou indo contra uma educação autoritária, não pense que eu estou indo a favor de uma educação permissiva e negligente. Gente, muito pelo contrário. Crianças precisam de limites, né? O limite é o que dá segurança para as crianças. Então, se eu estou falando aqui de uma educação, né, mais, né, nessa questão de atender às necessidades, mas jamais uma educação permissiva ou negligente. Né? Limites são extremamente necessários. Se eu falo assim, eu vou limitar o tempo do meu filho na tela, sim, podem limitar, devem limitar. Mas, ao mesmo tempo, se você criar uma conexão com ele, que é o que a gente está falando aqui, você muitas vezes não vai nem precisar impor esse limite. Ele mesmo vai se dar esse limite porque ele vai estar completo e vai ter suas necessidades atendidas de outras formas. E atender às necessidades, gente, é justamente isso. É saber e validar. Meu filho chorou, eu vou olhar no olho dele e falar o que está acontecendo. Eu posso te ajudar de alguma forma? Eu entendo que você está chateado. Né? Eu estou validando aquilo que ele sente. Ele vai sentir que aquilo que ele sente é importante. E isso vai fazer o Jesper. Ele tem um termo, ele tem um livro muito bom, Sua Criança Competente, e ele fala que a nossa autoestima é a nossa torre interna. Se a gente estiver com essa torre interna intacta, né, a criança ela já nasce com autoestima. E a gente muitas vezes vai tentando moldar aquela criança e aí a gente vai, né, deturpando a autoestima. Alguém vai me falar assim, mas eu elogio muito meu filho. Não é o elogio, gente. O elogio, às vezes, ele é muito cruel para a autoestima, porque faz a criança ter essa necessidade de sempre ter a validação de fora para que ela consiga ali se sentir bem, se sentir amada, e não é sobre isso que a gente está falando. Né? A gente está falando dela se sentir amada simplesmente porque ela existe, por ela ser o que ela é.
Então, isso é a gente cuidar da autoestima dos nossos filhos. E quando a gente cria essa conexão, e aí eu queria botar um sinal de igual aqui, ó, conexão com os nossos filhos é igual a disponibilidade. Se a gente tiver disponibilidade para estar com os nossos filhos, para entender os nossos filhos, a gente vai conseguir criar essa conexão com eles. E aí, mais uma vez, alguém vai levantar a mão e falar assim, Lícia, mas eu estou numa pandemia, eu não tenho ajudante em casa, eu estou sem rede de apoio, eu preciso trabalhar, tem a escola online que eu preciso dar conta, como que você me fala em disponibilidade? Eu não tenho tempo nem mais para lavar o cabelo, né? O que está acontecendo? Gente, estamos todos no mesmo barco, né? Vamos nos abraçar, mas essa disponibilidade, muitas vezes, ela é mais simples, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é mais simples do que parece. A Magda Gomes Dias, que é a percussora aí da teoria da parentalidade positiva, e ela tem livros fantásticos, né? Crianças Felizes, Berra-me Baixo, se eu não me engano, Berra-me Baixo, né, quando a gente grita com o filho para ajudar em português de Portugal, por isso berra-me baixo. Né, tem um de irmãos aqui também que me fugiu o nome. A Magda Gomes Dias, ela sempre nos fala que a gente tem que ter 15 minutos de tempo de qualidade com os nossos filhos. Que 15 minutos fazem mágica, e muitas vezes eles, né, eles abastecem os nossos filhos, ela fala do tanque de amor, né, eles têm tanque de amor. Então a gente abastece o tanque deles muitas vezes com 15 minutos, mas é 15 minutos, gente, sem telefone, sem loja, é você estar ali presente por 15 minutos com o seu filho, fazendo o que ele quiser fazer, brincar com o que ele quiser brincar, né? É ter esses 15 minutos de dedicação exclusiva, de disponibilidade. Fala assim, Lícia, tá tão difícil achar 15 minutos, mas, gente, se vocês derem esses 15 minutos, vai ver que todo o resto fica mais fácil, porque eles com tanques cheios de amor, eles demandam muito menos. A criança que demanda muito, onde há dependência, não há apego seguro, né? É uma frase muito clara. Nós, enquanto seres humanos, nós somos seres de vínculo. A gente precisa, né, do vínculo. E se a gente está abastecido, a gente não vai ter essa dependência ali de ficar pedindo, de ficar implorando, porque a gente já está abastecido de amor, né? E isso é muito importante. Então, tenham esses 15 minutos. Às vezes você tem 15 minutos, mas você tem que dar banho no seu filho, né? Ainda está numa idade pequena, então esteja presente ali naquele banho. Dê o melhor banho que você pode dar, né? Brinca com ele ali no banho, converse com ele, conte sobre você, né? Durante esse momento com o filho de vocês. Conte mesmo, gente, para os nossos filhos contarem para a gente as coisas, a gente tem que contar para eles as nossas. Isso é que vai gerar esse vínculo e que ele vai se sentir aberto para falar com a gente. Então, criar essas relações, esses momentos, criam essa conexão com os nossos filhos. Né? Se a gente tem essa conexão, tem um som externo, gente? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Vamos ver se melhorou, pessoal. Melhorou um pouquinho? Já vai melhorar aqui. Então, se eu crio, de fato, essa conexão, eu consigo agir, atender e interpretar essas necessidades dos meus filhos. Né? Muitas vezes eu não consigo reconhecer. Por que eu não consigo reconhecer? Porque eu também não tive as minhas necessidades validadas, compreendidas, atendidas quando eu era criança. E aí é muito difícil, né? Tem pais que chegam para mim e me falam assim, Lícia, eu não consigo brincar com os meus filhos. Né? Isso para mim, sentar no chão ali, eu falo assim, eu não sou criança, eu não gosto de brincar, eu não tenho mais essa vontade. Por que é tão difícil fazer isso? Eu não... Gente, porque muitas vezes os nossos pais também não brincaram com a gente. Né? Meu filho uma vez vira e fala assim, para casa, né? É tão doído para casa, essa hora do para casa, eu não quero fazer o para casa com ele precisa de ajuda. Mas por quê? Porque alguém às vezes não fez comigo, eu não senti o que é ser ajudada, e muitas vezes eu replico esse comportamento. Isso dói, né, gente? A literatura, quando a gente está lendo, dói da gente estudar isso, da gente ir atrás disso. Mas essa dor, ela tem que servir, essa culpa, não para a gente pensar, o que eu podia ter feito, mas para a gente pensar o que a gente pode fazer.
né, de nos colocar enquanto pais responsáveis por essa parentalidade, por esse exercício. Né? Tem muita coisa que a gente aprendeu errado. Eu lembro quando meu primeiro filho nasceu, e que bom que eu não dei conta de fazer. Hoje eu agradeço que eu não dei conta de fazer, né? E eu lembro que eu fui muito criticada enquanto psicóloga, porque eu botei para dormir no meu quarto. E aí as pessoas falavam, como você é psicóloga? E aquela questão do julgamento, né? Coloca seu filho para dormir no seu quarto. E que bom que hoje a gente vê cama compartilhada, já vê bandeiras. E, gente, não estou levantando bandeiras, tá? Não é disso. Se você se sente bem com a cama compartilhada, que ótimo, pratique. Se você não sente, falar, eu não consigo dormir com meu filho aqui do lado, né? Eu acho que eu vou esmagar, eu acho que não dá certo, eu preciso do meu espaço. Não faça, né? A Magda Gomes Dias também fala, regra número 1 para a parentalidade, pais felizes, filhos felizes, né? Sem deixar a nossa responsabilidade de pais de lado. Mas se a gente precisa, então, o exemplo que eu dou aqui não é para levantar uma bandeira, tá, gente? Mas simplesmente da gente falar assim, deixa a criança chorando que ela vai dormir, né? Deixa a criança chorando, ela vai chorar 3 noites, depois disso ela vai dormir a noite inteira. Vai porque ela desistiu. Mas não porque ela se sentiu apego, ela teve suas necessidades atendidas, né? É muito melhor a gente fazer ela dormir porque ela vai se sentir por inteira, ela vai ter suas necessidades. Gente, ela estava dentro da nossa barriga ali com todas as necessidades dela sendo atendidas 100% do tempo. De repente ela sai e ela quer colo, ela quer ficar com a gente, ela precisa disso para se desenvolver, né? Então a gente deixar um bebê chorando, a gente deixar um filho chorando, fazendo pirraça, a gente deixar e não validar essas emoções, a gente está criando nessas crianças um nível de estresse, e é claro, né, isso a longo prazo, um estresse prolongado, um nível de estresse tóxico. O que eu estou falando disso? A neurociência hoje ela veio provar o tanto que o amor é importante para os nossos filhos, o tanto que o amor faz com que as nossas conexões cerebrais se desenvolvam melhores. Né? Se a gente mantém esse nível de cortisol aumentado muito tempo e por níveis prolongados, a gente começa, os neurotransmissores que eles anulam o efeito desse cortisol, eles começam a não fazer mais efeito. Então, eu começo a botar muito cortisol no meu hipocampo, que é a longo prazo, o que isso faz? Né? Acaba com a minha capacidade de memória, né? Dificuldade de aprendizado, isso por cortisol elevado. E aí lembra lá, nossa avó brincava e falava, né? Menino estressado não aprende? É isso, gente, menino estressado não aprende. Né? Adultos estressados vão ter mais dificuldade de memória, de aprendizagem, por quê? Porque a gente está elevando o nível de cortisol, e isso não sou eu, a neurociência está aí para provar. Né? E o quanto que o amor pode suprir isso. E quando a gente vai aí para essa teoria do apego, de ter o apego seguro, e não aquele apego, a gente pensar no autoflagelo, né? A mãe que tem apego é aquela mãe que tá né, toda mal descabelada, né, toda... Não, o apego, da gente promover o apego, e aí Bowlby tem na teoria, né, das necessidades inatas da criança, dos 4 P's do apego, que é proximidade, conexão, e aí lembrando que eu já dei a dica aqui, né, pensar em conexão, disponibilidade, né, proteção, então eu falei aqui dos limites, a gente tem que sempre proteger nossas crianças, limites são necessários, né, gente? Segurança acima de tudo. Enquanto adultos, a gente tem que ter isso, né? Previsibilidade. Pior do que uma mãe sempre estressada é uma mãe que um dia é estressada e um dia não é. Isso causa um estresse na criança muito grande, porque ela nunca sabe o que ela vai encontrar. Então, ela vai para aquela mãe sempre pisando em ovos, né? Como que minha mãe vai reagir hoje? Ela vai ser aquela mãe estressada ou ela vai ser aquela mãe legal e boazinha? E, gente, mas teve um dia que eu fui estressada, então meu filho... Não, não é um dia, né? Todos nós somos seres humanos e sempre teremos a oportunidade, sempre erraremos, infelizmente, mas sempre teremos a oportunidade de ser melhor. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, né? Sempre sobre sermos melhores. Né? Não olhar os nossos erros que todos nós temos. Né? E o 4 P, então eu falei de proximidade, proteção, previsibilidade. O 4 P, a teoria em inglês, é do play, da diversão, do brincar com o nosso filho. E se às vezes você vai falar assim, Lícia, para mim é muito difícil brincar com o meu filho. Comece com algo que vocês dois curtam.
né? Comece com algo que às vezes fica mais fácil para você, um jogo da memória, um quebra-cabeça, aí vai depender muito da idade de cada filho, tá? Eu vou depois aqui no final dar umas dicasinhas também de alguns joguinhos que a gente pode fazer em casa, que a gente pode trabalhar em casa, mas né, comece com algo bom. E a hora que a gente começar a criar essa prática, esses 15 minutos da Magda, eles vão se transformar em 30, 40, porque vai ser tão gostoso que a gente vai muito mais longe do que esses 15 minutos. Né? Se a gente consegue ir num... Né, esse brincar com o nosso filho, aí depois vai naturalmente o que ele quer brincar com a gente. Fala assim, ai não, Lícia, eu detesto boneca, eu não brinquei de boneca nem quando eu era criança, como é que eu vou brincar de boneca agora com a minha filha? Olha como essa própria fala já mostra muito. Eu não brinquei de boneca nem quando era criança. Será que não tinha uma vontade de brincar de boneca ali, não conseguiu por algum outro fator, e por isso agora é tão difícil? E quando a gente vai olhar e fala assim, poxa, então não, eu vou começar com um jogo que eu gosto, que me faz bem e tal. No outro dia, depois de um mês, depois de uns dias, eu vou brincar de boneca naturalmente com a minha filha, porque vai me dar prazer, vai dar prazer para mim e para ela. Então, essas são as coisas legais, né? Essa conexão é o que vai salvar os nossos filhos, é o que vai nos transformar num porto seguro deles, é o que vai fazer a nossa relação ser sempre o lugar para onde ele vai correr, para onde ele vai contar, né? A hora que ele tiver acesso a alguma informação na internet, ele vai te perguntar. Eu vejo nessa questão, às vezes, de sexualidade, a gente tem muito tabu de falar, e aí isso daí dá outra palestra, tá, Diego? Não vou entrar aqui, mas se somos nós os primeiros a falar com os nossos filhos, é nele, é na gente que eles vão procurar informação. Se a gente não falar, a informação está ali, gente, está na internet, está nas ruas, está nos grupos de WhatsApp, está nas conversas. Então, vamos ser nós a promover isso. A gente vai ter esse espaço com os nossos filhos, né? Então, a gente pode falar assim, é claro, tem as idades, tem o que falar, vamos ser nós a promover essa conexão. Então, se a gente às vezes não consegue, sente que o filho não conversa, começa a gente contando uma coisa nossa para eles. Às vezes a gente brinca e fala assim, espera tanto, né, dos nossos filhos, fala, ai não, mas eu não posso contar uma coisa minha para o meu filho, é uma criança, ele não vai entender. E ao mesmo tempo eu penso assim, não, mas ele faz esse choro para me manipular, né? Ele está me testando. Olha só, gente, não, a criança não testa a gente, ela não manipula, é uma criança. Mas ela tem sim o poder de dividir com a gente os nossos sentimentos. Então, é sobre isso esse lugar, né? De atender as necessidades do nosso filho, né? De estar juntos. Eu não estou falando aqui proíbam as telas, por favor, né? Eu estou vendo que tem algumas perguntas, daqui a pouco eu vou olhar aqui, ler com calma e responder, mas não é proibir as telas, né? As escolas estão nas telas, né? Muitas vezes nossos filhos vão ter, e aí, de repente, aquilo que é proibido pode criar um desejo, às vezes, muito maior, mas é criar essa conexão com eles, essa disponibilidade para que eles não tenham a necessidade de ficar muito tempo nelas, né? Para que não seja uma fuga da realidade estar nas telas. Então, é um pouco disso que eu trago aqui para vocês, sobre brincadeiras, né? O que eu posso fazer para não estar nas telas? Eu trouxe algumas dicas, e aí, claro, vai depender muito da idade da criança. Então, crianças menores, gente, joguem quebra-cabeça, os próprios brinquedos delas, boneca, carrinho. Quem quiser investir, né, em alguns jogos mais legais, que vai aí criança a partir de 3 anos, e você vai poder usar até 10. Tem o jogo das cores, porque ele vai aumentando, o desafio das cores, desculpa, gente, tem na Amazon e tal. A gente, é um jogo mais caro, tá? É um desafio mais caro, mas ele começa trabalhando a coordenação motora, depois a questão das cores, depois ele já vai para um raciocínio lógico. Então, de acordo com a idade, é algo que a gente pode usar durante muito tempo, né? Eu acho que no Mercado Livre vende ele usado, vale a pena, porque não é uma coisa que estraga. Tá? Então, a gente tem isso. Os filhos mais velhos, né? Como é que eu vou me conectar e trazer essa disponibilidade para eles? Gente, tem jogo da velha que não precisa ter custo em casa, né? Aí em BH fala dedanha, né? Aqui é a dedonha, stop. Quantas coisas legais, a criança em alfabetização, brincar do stop com eles é fantástico, né? E a gente só precisa de uma folha de papel e uma caneta, vamos desenhar junto, tinta guache.
Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Quebra-cabeça. E aí, quem tiver já com filho lá na fase dos 10 anos, eu trouxe alguns, não sei se vocês conhecem o Double, né? Que é um joguinho aqui, ó. A mãe adora também, tá, gente? Por isso que tem vários. É super legal, isso a gente usa em consultório também para criar conexão, são vários cardzinhos, ó. E você pode levar para restaurante, às vezes não agora, né, gente, na pandemia, mas quando tudo voltar ao normal, né, que a gente joga aqui, aí vem, você tem que achar a mesma figura que tem, todos têm um animal igual, esse aqui é o de animais ou de objetos, né? Tem o Story Cubs, que são uns dados, né, que a gente cria aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês, cadê? Abre. Né? Esse aqui é o de super-heróis, então você joga os 9 dados, 3 para o início da história, 3 para o meio, e aí a gente vai construindo uma história, muitas vezes juntos com nossos filhos, e tem que terminar com 3 ao final, né? Tem de vários temas também, esse é o de super-heróis, mas tem aqui, ó, de viagem, de ação, de mistério, de fantasia, então são coisas simples, tá, gente? Não quero investir, esse momento está difícil de pandemia, crie isso em casa, né? Desenhe, peguem figuras em revistas, né? E traga e fala assim, vamos contar uma história? A gente vai pegando essas figuras e aí vamos entrando com elas na história. É isso, gente. Muitas vezes a gente não precisa investir, mas usar da nossa criatividade para estar com os nossos filhos, né? Para criar essa conexão, essa disponibilidade, esse vínculo, essa relação de apego com eles. É isso, Diego, que eu já estourei 1 minuto aí do meu tempo. Não, fica tranquilo, tá ótima a reflexão. Ó, quem tiver alguma pergunta, gente, pode usar o nosso chat, tá? A gente vai tentar deixar mais uns 5 minutinhos para a pergunta aqui. A Emília fez uma pergunta aqui. Como minimizar a necessidade de socialização da criança nesse período que estamos confinados? Gente, isso é super difícil, né? Tem alguns estudos já sendo feitos, mas a consequência desse confinamento, ela está sendo estudada e só daqui a uns anos a gente vai saber, né? As crianças que estão nessa idade grande de socialização, dizer que não vai ter consequência, né? Jamais. Minimizar. Brinquem com seus filhos, né? Estejam disponíveis para eles, procurem ter válvulas de escapes para que vocês possam estar mais pacientes, porque eles vão precisar dessa paciência, né? Para eles não está sendo fácil, se para nós não está, gente, lembrem-se, para nós não está. Se para nós não está, eles já vão sentir isso, e isso para eles já não vai estar. E aí, a partir do momento que para eles não está por um sentimento nosso, também não está para eles por essa necessidade de socialização, porque muitas vezes eles não têm crianças para brincar, né? Nem todo mundo ainda está na fase que tem irmão ou são filhos únicos, então isso tudo é problema. Então, como que minimiza? Brinque, procure passar tempo de qualidade com seu filho, né? Esteja mais atento àquilo que ele está te demandando, em atender essas necessidades, valide as emoções. Se você está vendo que ele está mais irritado, deixe ele estar mais irritado. Eu estou aqui, estou percebendo que meu filho está pegando a blusa e mordendo, né? Esses dias chegou uma pessoa para mim com isso. Ele está muito ansioso, ele está mordendo a blusa, ele está ficando tudo babado aqui, o que que eu faço? Deixa ele morder. Deixa ele morder, deixa ele babar a blusa. Gente, ele está fazendo isso porque ele está com necessidade de se organizar. Né? Ele está com uma ansiedade, sim, desse confinamento, isso é uma consequência, né? É claro que a gente tem que olhar, tá, gente? Não é negligenciar esse comportamento. Mas se a gente está vendo que esse comportamento é por essa necessidade de socialização, é por essa necessidade de muitas vezes não estar podendo brincar o quanto que ele precisa, né? De não estar podendo correr, de gastar energia, de ir para um playground, o quanto que ele necessita, então está tudo bem ele morder a blusa, né? Ele está fazendo aquilo e vai estar tudo bem. Então, a gente tem que ter esse olhar, ser mais compassivos, né, uns com os outros. A gente falou tanto de empatia no começo da pandemia e usamos tanto que a gente ia usar, e esses dias eu recebi uma piada 1 ano após a pandemia e fala assim, a gente percebeu que o vírus evoluiu, né? A gente percebeu que quando a pandemia surgiu, a gente pensou que nós iríamos evoluir enquanto seres humanos. O que a gente viu depois de 1 ano é que o vírus evoluiu e a gente não.
É triste, né, gente? Mas muitas vezes é real. A gente parar e pensar assim, poxa, um ano depois a gente está pior do que quando começou e sabia que seria assim, né? Ver essas crianças sem escola, gente, um ano sem escola. Nossa, é triste. O que a gente pode fazer é estar presente para os nossos filhos, é brincar com eles, é promover essa relação de apego. E é isso, né? Não tem. Que ótimo, Lícia. A Ana Laura que fez um comentário, né? Falando que importante também não é só observar os filhos, mas também a dinâmica dos adultos em casa, como, por exemplo, né, não usar o telefone durante as refeições, né? Não cobrar aquilo do filho, o que o pai está fazendo. E o Antônio fez... Isso, Diego, só te cortando, é essencial, tá, gente? Eu não falei disso, mas a criança ela aprende muito mais pelo exemplo. Então, se eu estou falando assim, eu não quero meu filho viciado, mas se eu estou viciada, se eu estou o tempo todo ali no celular, se eu não olho nos olhos dele, é esse comportamento que ele está aprendendo, né? Com certeza. E o Antônio fez uma pergunta, né? Ele e a filha dele gostam de jogos digitais. Ela tem 11 anos. Nesse caso, podemos jogar por 2 horas, correto, juntos? É o ideal, tá? É o ideal, é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Agora, gente, eu não estou aqui na intenção de julgar, né? Se ela tem 11 anos, eu não sei onde o Antônio está, se ele está em Belo Horizonte, se ele está aqui no Espírito Santo, se ele está no Sul, né? O Sul está com aula, né? Eu sei porque eu morei no Sul também. Aracaju está com aula ou está sem aula? Porque, assim, se tiver sem aula, gente, ela já está passando mais de 2 horas na tela, entendeu? E aí passar mais 2 sem aulas. Então, ela já está passando mais de 2 horas. Então, a gente vai tentar também isso na hora que as coisas voltarem ao normal. Né? E se eu ficar hoje 2h30, 3 horas, não tem problema. Mas o importante é você se conectar e brincar com a sua filha, não só através dos jogos digitais. Então, procure outros jogos que às vezes você possa conversar mais, que você possa estar ali com ela, entendeu? E o fato de você jogar junto já é muito bom, né? De você passar esse tempo conectado com ela já é muito melhor do que se ela tivesse conectado sozinha, né? Ali nas telas ou com pessoas por trás disso. Então, já valeu. Eu acho que uma observação legal que você falou no início da palestra, Alicia, foi observar também quando ele não jogar com ela, né? Oi? Observar também quando ele não jogar com ela, né? Exato. E aqui, antes disso, a Maria Luísa falando sobre briga de irmãos. Apesar deles terem um ou outro para brincar, as brincadeiras terminam em brigas. Não era tanto assim, mas a pandemia tem aumentado esse comportamento. Maria Luísa, de todo mundo, viu? O que eu posso falar, a gente esses dias fez um post sobre brigas de irmão lá para criança, né? No Instagram, que a gente lançou agora. Isso chega também frequente, né? Brigas de irmãos aumentaram muito com a pandemia. Isso é uma realidade para todo mundo. Mas, gente, é só a gente olhar para a gente. Nós estamos mais à flor da pele. É claro que os nossos filhos estão. Né? Irmãos brigam. E nós, enquanto pais, a gente não quer, né? É uma necessidade nossa de muitas vezes aquilo incomoda mais a gente do que eles, né? A briga entre eles e tal. E é claro que muitas vezes a gente tem que impor esse limite, sim, tem que parar, né? Não pode ir para uma agressão, né? Nossa função de proteção, aí do terceiro P da teoria do apego. Mas vamos abastecer sempre o tanque deles de amor, né? Vamos estar junto com eles, que isso tende a dar uma amenizada. Eu não vou dizer que vai resolver, porque eu iria mentir para você, eu não vou fazer isso aqui. Né? As brigas elas vão estar mais frequentes nesse momento de pandemia, que as crianças estão presas em casa? Então, né? Isso é explosão de emoção, a briga vem de uma explosão de emoção e a gente está guardando isso dentro de casa. Né? As crianças elas têm uma necessidade de energia fantástica. Eu falo que aqui no meu prédio, por exemplo, a gente pode reservar área comum 1 hora, tal. Só que não pode ser todo dia, tem que ser dia sim, dia não. Gente, o dia que eu consigo descer, que eles conseguem correr, brincar,
Eles à noite estão muito mais calmos, não gritam, né? Estão mais tranquilos. O dia que eu não consigo, porque é o dia sim, dia não, e a gente tem que ficar de olho, né? O dia que não consegue, a energia está muito mais extravasada, porque ele não gastou. Né? A criança precisa desse correr, desse pular, desse. Isso é necessário. Então, a gente vai ter que ter né, equilibrar esses pratinhos nessa pandemia tão difícil, né? Porque eu sei que está difícil para a gente, e aí nós temos que vestir a capa de super-heróis, de paz, né? Para poder passar um pouco menos difícil para eles. Ótimo. E para fechar aqui, a Kátia perguntando se os jogos não pode ser uma forma de interação com amigos, porque ela tem um filho de 14 e 17 que interagem muito. Aliás, tem mais perguntas aqui. Tem um elogio da Maria. Pode, viu? Já vou responder rapidinho. É muito melhor se ele tiver com amigos jogando, é uma forma de interação. Né? É claro, tem que ser limitada para não ficar só nesse tipo de interação virtual. Agora, gente, hoje é o que eu falei, a sociedade brasileira lá coloca essas 2 horas, até 3 horas, né? Mas numa situação normal, né, gente? Não numa situação de pandemia. Um adolescente precisa socializar, né? Uma criança. E aí, como não fazer isso, né? Ele vai ter que jogar com os amigos pela tela. Então, eu não estou aqui para esse tempo, nesse momento, vai ser um pouco maior. Às vezes fala assim, Lícia, eu preciso trabalhar, e aí a única forma é eu deixar meu filho ali na tela. Ok, às vezes você não tem a rede de apoio. Agora, o que a gente pode fazer, e aí é isso que eu quero deixar muito claro. O que a gente pode fazer, já que eu vou manter esse meu filho na tela esse tempo? A hora que eu conseguir aqui largar o meu trabalho, eu vou tirar e eu vou estar presente com ele, né? Para que eu possa recuperar, né, esse tempo, para que eu possa ter essa conexão, para que a hora que ele vê alguma informação ali na internet, que ele fica assim, poxa, o que será isso? Ele venha até mim para falar, né? Ele venha tirar essa dúvida comigo, né? E isso é muito importante, gente. Eu estou vendo ali só dos danos causados em crianças que ficaram muito tempo expostas à tela, são reversíveis? Gente, nosso cérebro está em desenvolvimento até os 23 anos. Então, muitos desses danos são reversíveis, sim. Tá? É claro, quanto mais tempo, quanto mais exposição, né, vai aumentando o dano, vai podendo piorar. Agora, para gerar um dano tão grande, né, esse cortisol, por exemplo, que a gente falou, elevado, essas questões também é por um período prolongado né, e é por um período prolongado não só diariamente, mas durante muito tempo esse período prolongado diariamente. Então, para a gente tem esses danos, mas nosso cérebro é plástico, viu, gente? Quanta coisa a gente aprende ainda, né? Mesmo com o nosso cérebro já não desenvolvendo mais, pelo menos eu passei dos 23 anos aqui, né? Um tempinho, mas a gente ainda tem muita coisa, então. E aqui, olha que interessante, a última pergunta da Luciana. Ela tem 2 meninos e ela reserva horário para brincar com eles, mas sempre acaba em briga entre eles. Nunca posso ganhar, e quando um deles ganha, meu Deus, estresse total. O que faço? Reservar horário individuais? Ai, peraí, ali tem 2 perguntas em uma fantásticas, tá, Diego? Eu vou começar, antes dos horários individuais, eu vou começar com a questão da competitividade. Né? A competitividade, gente, vamos olhar primeiro para a gente. Muitas vezes a gente dá muito valor no ganhar. Então, assim, uhul, parabéns, você ganhou. Então, a gente cria isso nos nossos filhos, né? Porque nós fomos criados, aí vamos lá, de uma cultura autoritarista, né? De gente muito autoritarismo, muito, né, castigo, muita regra. Então, assim, é certo, errado, é ganhar ou perder. Então, a gente sabe que o ganhar é bom, perder é ruim. E a gente passa isso para os nossos filhos. Então, a gente acaba criando essa... mas eu quero que meu filho saiba perder. Mas como, gente, se a gente não sabe? Como que ele vai saber perder se eu valorizo muito mais quando ele ganha do que quando ele perde? Né? Então, mas o que eu faço? Eu não vou valorizar quando ele ganhar? Não vou... É normal ganhar e perder. Vamos tentar ficar imunes a isso. Vai mudar no dia seguinte? Claro que não. Né? Ele aprendeu isso até agora. Então, para ele mudar esse comportamento... a gente vai levar tempo. Outra coisa para a gente mudar esse comportamento do ganhar ou perder, procurem mais jogos cooperativos, né? Não jogos competitivos. Eu falei do desafio das cores, é um ótimo exemplo. Né? Ali não ganha, todo mundo ganha, entendeu? Não tem uma regra de quem vai fazer. Então, como usar os jogos de forma cooperativa, sem sair um vencedor?
Isso também a gente vai criando. E aí, o outro passo, que é reservar esses horários individuais para cada um. Reservar os horários individuais para cada um. A Magda Gomes Dias também, gente, ela é fantástica. Eu vou até mostrar um livro aqui, pode, Diego? Esse aqui, Crianças Felizes. Ela fala muito do Dia do Filho Único, né? Que a gente deve, e aí, claro, né, confinados está super difícil fazer isso, mas a importância do Dia do Filho Único, de você ter um momento ali com cada filho, para abastecer ele, para a sua essência, para colocar né, você está ali com ele e ele poder expressar a personalidade dele com você, né, seu filho único ali e você. E a gente colocar essa questão do filho único sempre como, né, ter esse tempo exclusivo com cada um. Isso é fantástico, isso faz muito bem para eles. Isso, então, que ótimo. Você pode repetir o Instagram para criança? É para criança, _psicologia. Anotou, Thais? A Thais é que tinha perguntado. A Vanessa percebeu que tem um chamado troca-troca, o desafio das cores, e outro só o desafio das cores. Eu acho que é o desafio das cores, que é um tabuleiro bem grande com as bolinhas. Eu acho que ele é acima de 6 anos mesmo, eu que me enganei. Mas com 3, você já pode começar a usar da coordenação motora, tá? De só encaixar as cores. Ótimo. Para fechar, Alice, a última pergunta da Vanessa aqui. Tem um filho de 2 anos e 8 meses. Como filho único e nesse período sem escola, tem sentido muita dificuldade dele em dividir brinquedos, alimentos, até mesmo comigo e com o pai. Será que ele aprenderia com facilidade no relacionamento com outras crianças, mas é um momento que não tem tido contato com outras crianças? Tem alguma coisa que ela pode ajudar até voltar à rotina normal? Não se preocupa. É o que eu vou falar, assim, 2 anos e 8 meses, ele não precisa dividir ainda. Sim, ele não está na idade ainda de ter essa questão tão clara de dividir, de ter colocar o coleguinha. Então, e isso, gente, é muito mais, às vezes, o que os outros cobram da gente. Mas seu filho não divide com 2 anos? Não! E tá tudo bem, ele não precisa dividir ainda. Tá? Ele não é esperado esse comportamento para essa idade. Tá, gente? Então, a gente também, às vezes, é o que eu falo, a gente exige demais da criança. Ainda mais nesse momento de pandemia, que ele está ali em casa sozinho, com os pais, né? É claro, você pode demonstrar para ele. Você não ficou feliz que ele não dividiu uma coisa para você? Falar, poxa, filho, mamãe queria tanto que você dividisse com ela, né? Porque eu dividi o meu... E mostrar, tentar colocar uma empatia. Mas se ele não aceitar também, não precisa fazer cara feia, não precisa brigar, tá tudo bem. Né? Uma hora ele vai aprender, né, gente? E ele vai aprender baseado nessa confiança, baseado em ter essas necessidades atendidas, baseado nisso daí. Ele vai ser um ser humano muito melhor, e aí a divisão vai ser uma característica da personalidade dele por ser uma pessoa empática, por ser uma pessoa que tem um olhar compassivo, por ser uma pessoa que se preocupa com os outros. Lice, e aí, gente, a gente transforma o mundo num lugar muito melhor, é isso. As crianças, o Diego falou aí, eu trabalho com educação há 18 anos, sabe, gente? E esse olhar, assim, o que transforma o nosso mundo, o que vai ser ele melhor? É educação e criança, né? Que é o nosso futuro. Então, é isso. Lice, que papo incrível, eu queria te agradecer. Acho que a gente até extrapolou um pouquinho do tempo, mas foi ótimo. Todo mundo continua aqui. Queria agradecer todo mundo também. Acho que o objetivo aqui foi justamente conectar você com esses clientes. Espero que o pessoal tenha gostado e que também leve essa pauta. Eu acho que é uma oportunidade também. Acho que durante as empresas, durante esse período de pandemia, as empresas também estão buscando oportunidade para acolher os funcionários. Eu acho que é um tema muito legal para acolher os funcionários nesse momento que a gente está vivendo também. E toda a equipe da DMT fica à disposição, tanto para se alguém tiver alguma dúvida, se alguém precisar de algum material que a Alice falou, e tanto para viabilizar a participação da Alice aí em pautas nas empresas, nas escolas, enfim, tá? Vamos ajudar a DMT a disseminar boas ideias. Eu tenho certeza que hoje, essa manhã... Vamos transformar o mundo. Vamos transformar o mundo. Gente, meu Instagram também é licia.asbu, asbu, ASSBU, né? Quem quiser um manual, quem quiser dicas de livro, estou lá à disposição. Adoro falar sobre isso, então será um prazer. Ótimo. Obrigado, Lícia. Obrigado a todo mundo. Obrigada, gente. Beijo. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.